Olá, você que está assistindo a nossa aula sobre currículo e avaliação. Vou trazer aqui algumas reflexões a partir do texto Novas Relações entre Currículo e Avaliação, recolocando e redirecionando o debate, da professora Adriana Bauer. A professora Adriana faz uma recapitulação da contextualização histórica do momento em que a avaliação passa a fazer parte do repertório do pensamento sobre currículo. Em geral, é muito frequente a gente constatar a importância e a força do tema avaliação na vivência escolar, né? E a pergunta é em que momento isso é associado à perspectiva da existência do currículo e da reflexão sobre currículo. Ela associa isso, a partir das suas pesquisas, à metade do século XIX, nos Estados Unidos, e vai mencionar uma primeira tentativa formal de se fazer uma avaliação para se pensar o desenvolvimento do currículo na escola. E isso vai ser visto como o início de uma tradição do uso do resultado dos alunos em testes como principal fonte de dados para avaliar a efetividade da escola ou dos programas curriculares. Ainda no final do século XIX, na figura desse Joseph Rice, ela vai falar de uma primeira experiência mais sistemática de avaliação formal a partir do currículo de ortografia. Vai haver uma frequente preocupação com o progresso dos cursos, e mesmo coletando esses dados e informação dos estudantes, o foco ainda não é na aprendizagem dos estudantes, mas na adequação e na qualidade dos currículos que estão sendo praticados, buscando uma melhoria desses programas e uma melhoria das práticas pedagógicas. Mais adiante, nós vamos ver uma transformação aí no início do século XX, já com essa percepção da clara conexão entre currículo e avaliação, com a figura do John Bobbitt, uma figura associada ao pensamento sobre a escola tradicional, a partir da sua obra The Curriculum, em 1918, momento em que a avaliação educacional vai se voltar para o desenvolvimento de instrumentos de medidas com foco no resultado dos alunos. Uma busca de medidas fiéis e precisas, uma busca de aprimorar instrumentos, critérios, procedimentos e outros aspectos que constituem o aparato técnico da avaliação. Nesse sentido, a gente vai lembrar que nós estamos falando aqui de um final de Primeira Guerra Mundial, é um momento em que a gente está falando na educação da escola de massa, e que a referência da fábrica, a referência da organização industrial, vai se tornar uma referência, uma metáfora muito potente para a organização escolar. Então, da mesma maneira que o desenvolvimento industrial vai precisar se organizar nas suas etapas e pensar na eficiência dos seus processos, essa metáfora chega à escola, e a avaliação vai ser um momento de observar se essas etapas desenvolvidas nas práticas escolares estão sendo eficientes para a formação dos alunos que se pretende nessa escola que está formando para o trabalho, que é tecnicista, que está buscando a eficiência na sua produção. Também é um momento que a gente está pensando aí no desenvolvimento da ideia de meritocracia, né? da aplicação dos estudantes como algo fundamental para o seu desenvolvimento dentro das aprendizagens escolares. Isso passa a ficar ainda mais forte
nos anos 30, período da Grande Depressão, que a gente vai ver uma necessidade de rearticulação de se pensar na formação escolar, é, buscando aí a consolidação do campo da avaliação para além das medidas das capacidades individuais. Né? Nesse forte momento de crise econômica internacional, quebra da Bolsa em 1929, alteração, né, das lógicas econômicas, depois desse grande trauma da Grande Depressão, a pergunta que vai ficar é o quanto a escola é eficaz e pode alcançar metas de eficiência exigidas pela economia. Também vamos se perguntar quais são os resultados desejáveis dos programas escolares, dos materiais aplicados nesses programas, dos métodos empregados. Então, o discurso do eficientismo está muito forte aqui, né? E aí, nesse sentido, como a avaliação ela vai orientar e, ao mesmo tempo, atestar a efetividade do currículo proposto. Já nos anos 50, nós chegamos ao pensamento do Ralph Tyler, que é um pensamento que vai definitivamente inserir a avaliação como uma das etapas diretamente relacionadas com o desenvolvimento do currículo. Esse é um pensamento que segue nos influenciando até os dias de hoje, como a gente tem conversado, né, as reflexões sobre teoria do currículo, elas vão se somando, elas não são simplesmente superadas e saem do contexto da vida dos educadores. E aí os princípios de Tyler, que até hoje são uma referência importante no pensamento educacional, porque o desenvolvimento da vida escolar vai passar por essas perguntas, né? Que objetivos educacionais a escola deve procurar atingir? Então, não é simplesmente qualquer trabalho que se faz na escola. Ela precisa ter foco nos objetivos que ela está preconizando, né? Quais são as experiências educacionais que possibilitam alcançar esses objetivos? Como essas experiências podem ser organizadas de modo eficiente? Como podemos determinar se esses objetivos estão sendo alcançados? Essa última pergunta vai estar diretamente associada à avaliação. Para saber se esses objetivos estão sendo alcançados, o processo todo vai precisar ser avaliado. E esse processo, de maneira geral, até aquele momento, está sendo avaliado a partir dos retornos que a gente obtém pelos próprios alunos, né? Testando esses alunos e verificando se as aprendizagens foram efetivadas. Nos anos 60, com a influência que a gente vai ter das teorias críticas, essas perguntas vão ser ampliadas, né? O Cronbach é um dos autores que vai revisitar a discussão sobre avaliação, procurando entender como um determinado curso ou programa educacional produz os seus efeitos. E, nesse sentido, efeitos deixam de ser simplesmente pensado como as capacidades cognitivas de determinado aluno nos dão um retorno nas avaliações, mas uma possibilidade de pensar que há outros efeitos também do curso e do programa educacional que vão mais além das possibilidades de aprendizagem de cada aluno individualmente. E aí, isso vai possibilitar
discutir quais aspectos de cada curso talvez precisem ser revistos. A pergunta se é possível fazer isso ao longo do próprio curso, essa é a natureza inicial do pensamento sobre avaliação formativa. Então, uma avaliação que não precisa só fazer alterações no curso no próximo ciclo ou no próximo momento em que esse curso seja aplicado, mas fazer ajustes ao longo do próprio curso, a partir do retorno que está sendo obtido dos próprios alunos. E isso vai pautar as discussões dos anos 70 e dos anos 80, período em que vai se falar bastante de reforma educacional e reforma curricular. E a gente vai ver o crescimento de uma demanda por avaliação processual dos cursos que considerem outros fatores além do desempenho dos alunos a partir de objetivos previamente definidos. A importância de se avaliar outros processos que ocorriam na escola. Então, a gente vai ver um pensamento que ganha um caráter mais holístico, né? Uma perspectiva mais holística. Então, um aluno sujeito de aprendizagem, mas que é visto mais além da sua capacidade cognitiva, também com as suas outras potencialidades, também com as suas outras limitações, com a diversidade existente nesse grupo, com o contexto socioeconômico em que esses estudantes estão inseridos. E aí, nesse sentido, começa uma discussão mais aprofundada, possível sobre a qualidade do currículo, sobre a qualidade dos materiais que concretizam esse currículo, sobre a acessibilidade desses materiais para as escolas e os educadores, sobre as concepções subjacentes a esse currículo. Então, uma discussão importante aqui sobre a neutralidade do conhecimento, a neutralidade ou não neutralidade, né, das concepções que organizam os conteúdos que estão fazendo parte desse currículo, se eles estão adequados ao contexto desses alunos, se eles podem promover de forma eficiente essas aprendizagens, e a possibilidade de olhar para outras aprendizagens, né? Mesmo fora daquelas já pensadas previamente. O que mais é possível que aconteça numa sala de aula que vai além do que já tinha sido previsto pelos educadores. E aí a gente vai ter uma contribuição importante de um educador chamado Ariel Levy, em 79, nesse contexto da reforma curricular, que ele vai trazer um conjunto de questões, entre elas, é vantajoso a gente despender tempo na aprendizagem do material incluído no currículo? Isso é importante, que muitas vezes a gente, quem está trabalhando com apostilas ou com um livro didático, vai olhar para um tópico ou para um capítulo e vai dizer, bom, esse capítulo nesse momento não diz muita coisa para o andamento do curso. Então, será que eu estou obrigada a seguir trabalhando com esse conteúdo? Ou esse conteúdo pode ser dispensado nesse momento, né? Os materiais educacionais refletem desenvolvimentos recentes e ideias contemporâneas dominantes nesse momento social, no campo do comportamento intelectual científico. Essa é uma pergunta importante nesse momento em que a gente tem falado do currículo decolonial. Será que a gente já tem discussões mais contemporâneas
que a gente precise rediscutir esses conteúdos que estão sendo apresentados nesses textos ou nesses materiais? Será que eles estão adequados à discussão da ciência contemporaneamente? Ou eles, até a pergunta se eles trazem outros olhares, uma discussão das novas cosmovisões que a gente precisaria considerar? Será que esse material de estudo está trazendo conceitos ou ideias que estão ultrapassadas? E aí, mesmo que a gente os utilize, a gente precisa fazer esse debate com os nossos alunos, né? Houve um momento em que se pensava assim, atualmente essas ideias já estão sendo reconsideradas. Isso é um exercício importante da gente fazer com os nossos estudantes, para que eles sempre lembrem do conhecimento como algo temporário, como algo revisitado, como algo que não é estático. Será que esse novo programa que vai ser implementado, ele pode ter sucesso no sistema de ensino-aprendizagem predominante? Então, quando a gente tem falado sobre novo ensino médio, sobre itinerários, temos aí professores treinados para isso, temos materiais preparados que sejam materiais bem organizados para que a gente possa fazer essa proposta para os nossos alunos. Penso aqui, por exemplo, na educação midiática que a gente tem discutido hoje em dia, né? As questões aí atualizadas sobre o ECA digital. Bom, que materiais a gente vai utilizar para trabalhar com os nossos alunos? Que habilidades os alunos podem dominar como resultado desse programa? Aí, nesses anos 80, a gente começa a ter um pensamento mais orientado ao redor dessa retórica das competências e aprendizagens. Será que os alunos vão adquirir determinadas atitudes e valores? Quais são esses atitudes e valores desejáveis que a gente gostaria de trazer nessa experiência educacional? Será que os professores vão aceitar os princípios e os objetivos mais importantes do programa? Essa aceitação dos professores é uma pergunta fundamental, né? Se a gente tiver um grupo de professores resistentes a determinados conteúdos, a determinadas estratégias educacionais, a gente vai ter muita dificuldade de ter sucesso nesse programa. Esse novo programa é uma forma econômica de atingir certos objetivos desejados, os materiais que eu preciso produzir para isso, a complexidade da formação de professores. Então, eu preciso pensar nisso antes de simplesmente determinar a execução de um determinado programa, né? Senão ele se torna inviável. Quais são os resultados não pretendidos ou imprevistos que podem emergir como consequência da utilização de um dado programa? Hoje em dia a gente tem tido questões, nesse momento em que há discussão ao redor de novos conteúdos que têm sido trabalhados nas escolas, que às vezes é importante a gente ter inserido na formação dos professores. Se você precisar discutir com as famílias, né, qual é a importância de se trabalhar tema A ou tema B, que preparação a gente tem para que os educadores estejam confortáveis na importância desses conteúdos e que possam fazer essa conversa com as famílias de maneira bem estruturada e tranquila sobre a importância disso. Esse é um dos exemplos que a gente pode pensar dos resultados não pretendidos ou imprevistos, né? Nos anos 90, a gente vai observar a entrada do repertório da avaliação em larga escala. Quero aqui lembrar
que quando a gente está falando de anos 90, no caso do Brasil, a gente está falando de um período muito próximo ao momento de retomada da democracia, em 1985, a Constituição de 1988, e esse é um período em que a gente tem no Brasil um pensamento importante sobre o que é democracia e qual é a educação para a democracia que a gente gostaria de ter. Isso é uma educação que vai pensar em direitos de aprendizagem, em equidade, em diversidade dos sujeitos das aprendizagens, em educação para todos, e, portanto, a gente está falando num momento de uma ampliação do universo escolar, da educação para o conjunto da população brasileira, mas, ao mesmo tempo, nós temos processos que estão ocorrendo nesse período que estão associados ao contexto econômico da chamada globalização. E a globalização é uma globalização econômica também. Além de ser uma globalização cultural, uma globalização com transformações tecnológicas importantes, comunicacionais. E nesse contexto, economicamente, a gente está falando na difusão de um paradigma planetário, que é a difusão do paradigma do neoliberalismo. E o neoliberalismo vai um pouco na contramão do pensamento importante que a gente está tendo aqui, da democratização do acesso, dessa educação para todos, pensando numa educação mais cooperativa, numa educação muito preocupada em conceber equidade e diversidade, porque o neoliberalismo vai ter uma lógica em que a questão da competitividade é muito central. E aí o retorno de um pensamento apoiado na ideia de meritocracia, na ideia do investimento individual, dos esforços individuais para o desenvolvimento pessoal muito apreciado, né? Então a gente tem uma via que vai convivendo essas duas entradas, né? Uma entrada que vai dizer queremos democracia, queremos equidade, queremos diversidade, queremos colaboração, queremos inclusão, e uma outra via que vai pressionar para queremos eficiência, queremos competitividade, queremos esforços individuais, queremos avaliar a eficiência, né? É um certo retorno do eficientismo e do tecnicismo que a gente via lá presente na educação desde o John Bobbitt. Nesse sentido, o foco dessas avaliações de larga escala passa a ser o desempenho dos alunos. Isso vai reduzir um espaço para análise mais amplas, processuais, complexas, acerca do currículo e do trabalho escolar. Será que tem uma preocupação com o contexto? As avaliações de larga escala vão dizer que tem preocupação com o contexto. Vai ter questionários contextuais, permitindo análise sobre o contexto da produção dos alunos, onde ele vive, qual que é a sua inserção socioeconômica. Mas fica a dúvida, será que esses questionários realmente conseguem avaliar o currículo? Ou eles estão simplesmente focando nos resultados produzidos pelos alunos a partir da implementação do programa curricular?
E aí, se o foco é no resultado das aprendizagens obtidas pelos alunos, o que a escola vai passar a fazer é ensinar o que vai cair na avaliação. Essas avaliações de larga escala, que vão gerar rankings, que vão gerar índices pelos quais as escolas são avaliadas, eles também vão trazer uma lógica econômica que vai fazer com que as escolas também se preocupem em ter bons desempenhos nesses rankings, né? E, portanto, para ter bom desempenho nesse ranking, toda a discussão sobre a diversidade do currículo, sobre o contexto dos alunos, sobre a dificuldade das possibilidades dos alunos, ela vai acabar ficando em segundo plano, para ficar em primeiro plano o bom desempenho que esses alunos precisam ter nas avaliações. E, portanto, o foco vai ser ensinar o que vai cair nas avaliações. E nós chegamos a uma situação de uma avaliação determinando o currículo. Se inicialmente a gente tinha falado lá no século XIX que a relação entre avaliação e currículo se inicia, vai se avaliar para a melhoria do currículo, a gente vai ver que nos anos 50, a avaliação se torna parte do currículo e, portanto, a gente vai ter uma avaliação no currículo. A partir dessas avaliações em larga escala, o que a gente passa a ver, nos diz a Adriana Bauer, é que a avaliação é uma avaliação como currículo. Portanto, a gente vai ter uma transformação importante no sentido que a avaliação passa a ter. Independente da variedade da relação entre currículo e avaliação nesses diferentes momentos, essa trajetória já mostrou que há um vínculo direto entre ambos. E ela vai trazer essa pergunta importante, né? Como que a gente vai fazer para que o conhecimento de todos esses processos possa ser um degrau de aperfeiçoamento do trabalho de avaliação do currículo? No Brasil, as pesquisas em larga escala começaram a ser feitas na década de 90. Vai haver uma íntima relação entre avaliação externa e proposição curricular. É importante a gente lembrar, né, que muitas vezes, internacionalmente, há pressões para que os países tenham determinados avanços no ranking educacional, na nota desse ranking educacional. Então, Banco Mundial e o empréstimo que o Banco Mundial faz aos países é atrelado ao avanço do conhecimento de matemática, por exemplo. Então, instrumentos como o PISA se tornam uma referência importante, né, nessa pauta. E aí a gente vai começar a observar discussão sobre quais são os argumentos favoráveis, né, quais são os ganhos que a gente vai ter com essas avaliações em larga escala. Alguns desses elementos que a gente vai trazer favoráveis, os chamados prós, citados pela Adriana Bauer, são o potencial de organização do trabalho escolar, o quanto a gente já está falando de uma escola que deixa de ser uma escola espontaneísta, que vai trabalhando com o que tiver de interessante no dia, para pensar o trabalho da escolaridade na sua progressão, na sua verticalidade, também na sua horizontalidade, no conjunto dos conteúdos, né, das áreas de conhecimento.
É uma escola que vai falar da indução do ensino de conteúdos relevantes ao longo da escolaridade. Eu lembro aqui a vocês, por exemplo, o quanto o Enem ganhou um papel importante no ensino da redação, das escritas, para que os alunos terminem o ensino médio com uma capacidade de poder pensar na sua escrita de uma forma mais argumentativa, utilizando fontes e dados que eles tenham acesso para poder debater um tema específico, né? Também quero lembrar aqui das pautas sociais que passaram a ser inseridas no debate da escola a partir da discussão que foram sendo trazidas pelo Enem. Também é importante a gente pensar que essas organizações em larga escala, elas vão facilitar o pensamento na formação continuada dos professores. Então, quando há a percepção de de uma determinada lacuna nas aprendizagens, o investimento das redes, das diretorias de ensino, do próprio ministério, em programas que permitam o aprofundamento da formação dos professores em áreas específicas da matemática, das ciências da natureza, das linguagens, das ciências humanas. Ao mesmo tempo, ela vai elencar um conjunto de temas que vão se colocar como desfavoráveis à utilização das avaliações de larga escala como referência para a organização curricular, né? De certa forma, um reducionismo curricular. Se as escolas estão excessivamente preocupadas com o seu desempenho só em português e matemática, o tempo para outros temas passa a ser mais limitado e, portanto, a gente vai ter o que a gente pode reconhecer como um reducionismo curricular. Um pensamento sobre o controle externo, né? Se os interesses internacionais que estão pautando quais são os focos de provas como o PISA, né? Ou os próprios interesses do Ministério que vão estar presentes num Enem ou num Saresp, né? Então a gente está também tirando essa autoria curricular dos interesses locais, das necessidades regionais, para o investimento em tempo, em conteúdos, que são conteúdos que vão permitir que a escola seja melhor avaliada nessas avaliações pautadas por interesses externos, né? Nesse sentido, também uma falta de autonomia dos docentes e uma padronização e homogeneização do trabalho escolar. Então, se a gente tem falado muito em diversidade, em considerar as diversas formas de aprendizagens que a gente vai ter numa mesma turma, se a gente tem falado muito em reconhecer os valores e as cosmovisões de outras culturas que a gente deveria também considerar no trabalho com os nossos alunos, quando a gente está falando em provas externas, talvez seja mais difícil da gente dedicar tempo a essa diversidade, a essa demanda da inclusão, a esse reconhecimento das outras possibilidades de trabalhar com o conhecimento para uma escolarização que é mais padronizada e homogeneizada de uma maneira geral. E nesse sentido, talvez a gente acaba ficando mais refém de pautas ou de olhares
para a formulação social, como ela está sendo colocada por os grupos que estão dando a cor desse processo nesse determinado momento, né? De uma maneira geral, eu acho que esses são os aspectos principais que eu queria trazer sobre o texto da Adriana. O texto está disponível, na verdade é um texto que saiu na revista da Fundação Carlos Chagas, então ele pode ser acessado, né, no próprio site da revista, mas ele se encontra disponível nas equipes aqui dos nossos trabalhos, e eu sugiro a vocês que olhem com o tempo, voltem ao texto, se puderem e se tiverem essa possibilidade, para a gente poder também fazer essa discussão de maneira mais aprofundada.